paz do Senhor para todos meus amados e queridos irmãos e amigos, meus entes queridos, meus filhos e parentes. Eu quero nesta manhã, mais uma vez, ministrar uma palavra, falar um pouco a respeito do missionário. Falar do missionário. Quero pegar aqui o Salmo de número 96. Vou ler 3 versículos para tomar base e deixar aqui um título. Um missionário bem-sucedido. Um missionário bem-sucedido. Como ele vai agir para ser. Salmo 96 diz assim: é um convite a toda a terra para louvar o Senhor e temer ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome e anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e é digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. A glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dá-lhe glória ao Senhor, ó família dos povos. Dá-lhe ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor glória devido ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na sua beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozija a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegra-se, ó campo, com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com sua verdade. Amém? Salmo 96, aí é um convite para que nós anunciamos a sua grandeza. O missionário começa já por aí. Mas nós vamos procurar entender um pouco mais dentro desse raciocínio de missionário, né? Para saber. Aqui não é um todo, mas umas partículas, né? Que é que o missionário precisa. O que o missionário precisa? Primeira coisa, ter chamada. Um missionário é aquele que vai atravessar fronteiras, vai para um outro país, não é para um outro estado ou para um bairro, a qual muitos aí, qualquer coisa, dão título para seus irmãos e irmãs de missionário. O missionário é aquele que está fazendo missão em outro país. Quando ele retorna, ele não está mais como missionário. É só quando ele está vamos dizer, em serviço ou prestando uma obra. Acabou a obra, é igual o pedreiro. O pedreiro inicia uma obra em determinado lugar, acabou aquela obra, ele já está isento dela. E o missionário,
né, ou missões, Deus dá-nos a oportunidade de cooperar com a sua redenção, quer dizer, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, o missionário quer dizer o enviado. A pessoa que vai fazer missão, pode-se falar assim, o enviado. Então, eu quero deixar aqui claro que missionário, vou bater de novo na tecla, é aquele que está fazendo uma obra em outro país. Ele está representando não só a obra de Deus, mas também ele é um representante. É igual quem representa o Brasil em outro país, quando ele volta, ele não está mais em ofício. Não está mais ali como ofício, como embaixador. O embaixador é aquele que está prestando serviço para o seu país. Quando ele retorna, essa patente ele não vai ter mais, né? Ele não vai carregar esse título aí. Então o missionário precisa ter chamada. Quando nós observamos que o missionário precisa ter chamada, nós vamos pegar aqui um texto de Paulo, Atos dos Apóstolos. Diz aqui o texto: e disse-lhes, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto há de padecer pelo meu nome. Isso Jesus no encontro ali em Damasco com Paulo. Aí agora é-lhe dado da parte de Deus a convocação, a chamada para esta obra de pregar para os gentios, para os que estavam em Roma. Muitos costumam dizer também, hoje, que nós que somos gentios. Não, o evangelho alcançou. Nessa época não existia nem Brasil, não existia o Estado ali, os Estados Unidos da América, não existia nem América do Norte, nem América Central e nem América do Sul, a qual é o Brasil, que somos latino-americanos. Não existia ainda. Então, se comparar que Paulo veio para pregar para os gentios, veio para pregar para os gentios que estavam em Roma. E o evangelho alcançou depois a todas as nações, tribos, raça, e graças a Deus chegou até nós. Tudo bem, então, aqui nós vemos que o salvo, o missionário, ele precisa ter fruto do Espírito. Irmão Edelfo, precisa. Um missionário que vai fazer uma obra e não tem fruto do Espírito, fica difícil fazer uma obra, porque ele vai fazer na carne. Ele não vai fazer pelo Espírito, dirigido pelo Espírito. Quero ler aqui um Salmo de número 40, versículo 2. Salmo de número 40, versículo 2 diz assim: o salmista Davi se expressando, né, que esperou com paciência no Senhor e tal. Depois ele se inclinou e ouviu o seu clamor. Aí ele vem dizendo: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs um cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. A expressão do salmista Davi, a maneira de quem recebeu uma chamada e a qual agora tem um propósito,
E esse propósito para fazer a obra já começa aí, uma modificação do seu ser. Primeiro, firma os pés, firmados os pés na preparação do Evangelho, calçado calçado com a preparação do Evangelho. Se não tiver um preparo do Evangelho para depois pregar, não vai ter condição. E quando nós falamos aqui que precisa ter fruto, porque o fruto do Espírito é caridade. Se não tiver caridade, não tiver gozo do Espírito, quer dizer, alegria, não tiver paz na sua vida, longanimidade, benignidade, bondade, fé, que é preciso muito, mansidão e temperança, domínio próprio. Se não tiver, é em vão você ir para a obra. Outro dia, em um culto de obreiros, o pastor José Wellington falou que enviou um cidadão para fazer uma obra e depois de um ano mandou saber como que estava o cidadão lá, fazendo a obra. Porque sempre manda também uma oferta de ajuda para quem está fazendo uma obra, para ficar disponível para a obra missionária. E nada de ter contato com esse irmão. Aí chegou na cidade, mandou uma pessoa ir procurá-lo, e chegando na cidade a pessoa procurou: vocês conhecem aqui fulano de tal? Ninguém... Não, é que ele veio para cá para abrir uma obra, pregar o Evangelho. Ninguém conhecia. Até que chegou um momento... já sei. É fulano de tal. Ele comprou um caminhão e está trabalhando com um caminhão aqui. Então, veja bem. A pessoa foi enviada para uma obra, chegou lá, se desviou dela e pensou mais nos prazeres, dos benefícios que ia trazer aquele local para a vida dele, e ele abandonou. Quem em sua mão ao arado já pôs, constante precisa ter. Pôs a mão no arado, não pode olhar para trás. Tudo bem, precisa também agora, o missionário precisa ter condições de perdoar e também amar. Quando nós olhamos a palavra de Deus, ela se refere ao termo de amar. Jesus, ele disse assim, foi Jesus que ensinou, não foi eu não. E está escrito na palavra de Deus. O versículo de número 34, ele diz que o missionário precisa saber amar. E diz o texto assim: um novo mandamento, porque o antigo mandamento que foi dado, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, a qual as 10 mandamentos. Aí agora Jesus vem dizendo assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, a vós, que também vós amardes uns ao outro. Que vos ameis uns ao outro. Olha bem, o missionário, se ele não for e não tiver amor, isso não é só o missionário não. Todo aquele que professa e que vive pregando, se não amar uns aos outros, se amar por acepção, escolher alguns para amar e outros não, você só está perdendo tempo, meu amado.
Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o missionário, ele tem que amar, tem que perdoar. Irmão, ele tem. Se não perdoar, não saber perdoar, como que vai pregar o evangelho? Se não sabe perdoar. Aí diz o texto, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: Meus filhinhos, essas coisas escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se alguém pecar, nós temos um advogado. E parece que nos nossos dias é igual a pessoa que é pobre, que comete uma infração social, judicial, criminal, e ele não tem condição de pagar um advogado. Parece que vivemos nos dias assim, que não temos condições de ter um advogado, aquele que comete um erro dentro de uma denominação, que aí ele é jogado fora, não querem saber se ele se arrependeu do que fez, os males que até acarretou, e que não era a vontade dele, mas a carne acabou tendo prioridade. Aí ele vem dizendo, e ele é apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ele é a apropriação, Jesus Cristo, né? E se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e aí vem, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então o missionário tem que ter essas coisas, ter chamada, ter fruto do Espírito, capaz de perdoar, capaz de amar. E a outra, interesse pela salvação dos perdidos. É quem está perdido, ou quem está doente, tem interesse. Porque se a pessoa não tiver interesse, não adianta ir para a missão não. Porque aí ele vai trabalhar de caminhoneiro, ou de outras coisas, e não vai estar ali ganhando almas para o reino. Aí nós vemos aí, numa passagem, Jesus dizendo que ele veio não para os sãos, mas veio para os que estão doentes e perdidos. Quando ele tem um encontro ali, Zaqueu tem um encontro com Jesus. Zaqueu, cobrador de impostos. E nós vemos também, no capítulo 15, Jesus ele dá um exemplo ali na parábola das ovelhas, né? Ele fala a respeito da ovelha perdida, né? Ele fala também da dracma que se perdeu dentro de casa e do filho pródigo. Aí no capítulo 15 de Lucas, que ele diz assim que um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que a venha e achá-la. Ele faz isso. Ele vai atrás da que está perdida. Deixa as 99 amparadas e vai atrás da perdida. E o missionário que não vai atrás das ovelhas, ou o obreiro, o pastor, que não tem interesse algum pela alma doente, pelo pecador, não adianta. É só credencial. Ô irmão Ildefonso, mas João falou
capítulo 5, aí falou algo importante. No versículo 5:17, ele falou assim: E Jesus respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu também, e eu trabalho também. Aí ele vem dizendo também em um versículo que é melhor ir trabalhar enquanto é dia, a noite é chegada. Não sabemos a hora que a noite chega. Essa noite pode simbolizar muita coisa na vida de alguém. Possa ser que ele não veja mais o clarear do dia, do outro dia. A noite chegou. Aí Jesus, né? E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus procurando matá-lo, porque fazia essas coisas, sabe a quando? No sábado. Que muitos aí dizem que o sábado é para guardar o sábado, guarda o sábado e tropeça em tanta coisa. Tudo bem. Oi, irmão Ildefonso, como que eu queria ser um missionário? Como que eu faço? Sim, tem as fontes para enviar o missionário. São duas coisas importantíssimas. A igreja é ela que envia missionário e também a junta de missionários. A junta de missionários é de pessoas salvas, lavadas, remidas no sangue do Cordeiro. Aqui em Atos dos Apóstolos, diz o texto aqui que na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas ali, e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Havia esses homens ali. Agora observe bem. O versículo 2 diz assim: E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Era assim e é assim a obra de Deus. É pelo Espírito. Deus vai usar alguém pelo Espírito e vai falar com graça, com autoridade, para ali saber quem que vai ser enviado ou quem vai estar à frente de um trabalho. Não se coloca qualquer um aí para fazer a obra de Deus, não. A obra de Deus não é feita relaxadamente da maneira que muitos querem, mas é tudo na direção total do Espírito Santo. A junta de missões tem também aí dentro dos órgãos eclesiásticos a capelania. É um preparo para ir para a missão. Para ir para a missão, a pessoa precisa saber quais são os costumes, para onde ele está indo, qual é a comida que se come, que se não chegar lá ele vai passar fome. Ir para a África, determinados locais da África que se come determinada largata, ele não vai ter estômago para comer, não. Lugar onde come cérebro de macaco, ele vai passar mal no estômago. Lá não vai ter arrozinho, feijãozinho, macarronada, lasanha, não. O Brasil temos variedades de refeições, mas saiu do Brasil, você vai ter que saber qual é a origem do lugar que você está indo, como que é lá os costumes. Tudo bem. O missionário, ele precisa ter carência. O que é carência? É condições. Quais as carências principais? Preparo. É isso que eu já dei uma pincelada aí. Vai para determinado local, e se lá for frio? E se lá ele é um missionário e está indo para a Escócia? Ele vai pôr aquela saia ou não? Fale para mim. Você que critica aí de saia. Fala para mim. Se é missionário e vai ir para a Escócia, tu vai pôr saia? E agora?
Então temos que saber aí. Então, o missionário precisa ter carência, condições. E uma delas que aqui eu coloco é o preparo, a experiência. E sem experiência alguma no Evangelho, fica difícil de enviar uma pessoa que mal conhece nem a palavra de Deus. Vamos enviar fulano, mas ele mal conhece a história, mal conhece aí o Antigo Testamento, como foi escrito. Vai ser em vão a ida desse missionário. Ô irmão Ildefonso, mas a palavra de Deus aí em Atos dos Apóstolos diz aí, ó, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia ali uma sinagoga de judeus. Paulo, quando foi enviado e saiu a pregar na obra missionária, ele chegou nesses locais aqui, essas cidades, e Paulo, como tinha costume, qual era o costume de Paulo? Antes dele ser Paulo, que era Saulo de Tarso, ele tinha o costume de ir para a sinagoga, ele foi criado aos pés de Gamaliel, era um judeu nato, judeu a ferro e fogo para pregar o judaísmo. Mas aí agora ele se converteu, como já vimos aí no início desta palavra, e agora ele foi enviado. E Paulo, como tinha o costume, foi ter com eles e por 3 sábados. Por que sábado? Porque eles guardavam o sábado, né? E disputou com eles sobre as escrituras. Olha, ele disputou sobre as escrituras, que ele conhecia as escrituras. E quem vai para uma obra missionária e não conhece, chega lá, vai ter gente que conhece a palavra. E você não vai poder distorcê-la. Eu lembro-me quando eu aceitei Jesus, comecei a sair entregando folheto por minha livre e espontânea vontade. E uma vez eu fui dar um folheto para uma pessoa, aí ele chegou para mim e perguntou assim, olha, me diga aí, quem são os 12 discípulos? E eu não sabia. Aí eu comecei a tentar enrolar ele. Não, mas aqui esse folhetinho está dizendo tudo e tal, pode ler aí. Mas isso aí não adianta. Isso não preenche o vazio de alguém. Por isso é necessário conhecer as Escrituras, porque delas testifica de mim. E erramos por não conhecer as Escrituras Sagradas. Tudo bem, oi, irmão Ildefonso. Então, aí ele estava lá nessa sinagoga, expondo, demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. A esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, o Cristo. Paulo pregava a Cristo. E alguns deles creram, e ajuntando-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos. Por quê? Como eu disse anteriormente, que Paulo foi chamado para os gentios, para os romanos e gregos. Então ajuntaram uma multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Entendeu? Mas sabe de uma coisa, os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, fez um alvoroço contra Paulo. Vai ter alguém que vai se levantar na cidade que o missionário chegar. Possa ser o padre, possa ser alguma outra entidade religiosa que não está gostando de você estar querendo tirar o pão deles, porque a partir do momento que a pessoa, o evangelho chega e ilumina o entendimento, ele deixa as práticas e deixa de estar também depositando determinado valor para alguém. Ô irmão Ildefonso, é difícil, né? Então vamos lá.
E o missionário precisa de preparo, ser espiritual, que é condição maior para enfrentar seitas e seitas diabólicas e combater as heresias. Então ele vai precisar aí, condição espiritual, de ter dons do Espírito. Outra coisa, ele vai precisar de teologia, conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui diz o texto de Paulo, ele dizendo assim, mas que diz a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos. Tem que estar na boca, afiado, né? A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Fofoca, não. Ouvir a novela que antes terminou? Não. A notícia que deram aí, noticiário do que está acontecendo? Não. É a palavra de Deus, Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ô irmão Ildefonso, tem que ter o que mais aí? Você já me falou que as fontes para enviar um missionário é a igreja ou uma junta de missões? Sim. O missionário precisa de ter carência? Sim. Preparo, ser espiritual, ter uso dos dons, ter teologia, conhecer as escrituras e agora, cultura. Ele vai ter que entender de cultura, lidar com os costumes, que nem eu já disse, os costumes, línguas, né? E equilibrar segundo as normas do lugar e nunca perder a graça e o costume do seu país. Quando ele voltar do seu país, quando o missionário ele volta, ele não pode querer vir aplicar o que ele ali desfrutou no país que ele estava fazendo missão. Não. Chegou aqui, ele volta à origem do que ele era. Oi, irmão Ildefonso, não é fácil não, viu? Aí tem uns que chegam aqui todos já empolgados, se achando e falando o idioma para dizer que ele, né? Não é bem assim. Tudo bem. Então, ô irmão Ildefonso, o evento determinante que determina, o evento determinante que determina o que para um missionário? Determina aqui duas coisas, vanguarda e retaguarda. Vanguarda é o que atravessa as fronteiras, como missionário. E tem um missionário que é o da retaguarda. É o que faz missão sem ir. Ele ora, ele contribui para a obra missionária, né? Para o missionário que está fazendo missão, que lá às vezes ele não tem condição nem de trabalhar naquele local e ele vai precisar se manter. Então ele fica na retaguarda. E a vanguarda, né, é aquela que nós vemos aí que Paulo, aqui em Atos dos Apóstolos, quando foi dito para Paulo assim, olha, no capítulo aí de número 16, versículo 9, disse assim, e Paulo teve à noite uma visão em que apresentou um varão da Macedônia, lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Ele teve uma visão. É como dizer, teve um pressentimento, o apelo, ou como ele ouvisse o apelo, que estava precisando de alguém ali para pregar o Evangelho. Então, essa vanguarda de Atos dos Apóstolos, versículo 16 e 9, a qual disse, passa a Macedônia. E às vezes nós não ouvimos esse passa a Macedônia. Você está qualificado, você tem todas as condições adequadas para passar a Macedônia, mas você se omite. Ô irmão Deus, fale mais alguma coisa.
A certeza da chamada. A força do QI, ou a força, né, que a segunda partículas, os átomos, exercem em uma sobre a outra, é quando estão suficientemente próximas. A força da QI, ou a força dos átomos, ou a força dois ímãs, um lado negativo e outro lado positivo. Quando se coloca os dois lados positivos, se une. Mas quando coloca lado oposto, olha, se afasta. Assim também o missionário, ele precisa estar na posição dos átomos, com o mesmo pensamento, com a mesma vontade, debaixo da vontade de Deus para fazer missão. A qual diz assim: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ou o profeta Oséias, ele diz assim, o profeta Oséias, aqui na palavra de Deus, no capítulo 6, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Amém? Tem mais coisas sobre o missionário, mas fica para uma outra oportunidade. Nesta manhã, que Deus os abençoe. Shalom. Deus seja convosco.